The Promised Neverland, capítulo 139, onde descobrimos quem é o informante de Norman. Primeiro a gente tava naquela, será que tem um informante? Pensávamos que seria a Aishi, a menina lobo, Hayato. Eu não acredito, porque eu gosto do Hayato e a Pozuka Demise é muito sagaz nos desenhos dela, que ela desenha o Hayato com aquela cara de lavagem cerebral, tá ligado? O cara tá compactuando com esse plano do Norman, que é meio que dando uma rasteira na Emma. E me dói ver a possibilidade no futuro desses personagens, Emma e Norman, irem de encontro um contra o outro, né? Então vamos analisar, vamos teorizar pra vocês agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já vai dando like aí no vídeo e se inscreve no canal também, hein, galera? Tô contando com vocês pra chegarmos mais rápido aí nos 300 mil inscritos. Vamos para o começo do capítulo, que na verdade pega o começo até um pouco mais da metade, sobre as origens da Aishi, a menina lobo, uma personagem visualmente muito interessante e que também tem uma narrativa, um background bem interessante. Primeiro, a gente já começa de onde o capítulo anterior, o 138, parou, quando o Dom e a Gilda ficam chocados ali com a capacidade da Aishi de entender a linguagem humana. E vocês viram o nome desse capítulo, que tem parênteses 2, é como a gente estava mandando as hipóteses também no vídeo passado. Os próximos capítulos devem ser 2, 3, 4 e focar no grupo do Dom e da Gilda, como é o caso, né? Esse grupo que é formado, além desses dois, pela Aishi e pelo Hayato. E aí a gente vê o flashback da Aishi, que na verdade é mais o flashback do demônio pai da Aishi. E pessoal, esse flashback é muito importante, muito, é um dos mais importantes socialmente falando. Socialmente falando no mundo de The Promised Neverland. E a gente pode traçar paralelos com o nosso mundo também. Bom, vemos que esse demônio, o pai da Aishi, era um demônio operário de uma fazenda. Não sabemos que fazenda é, se é a Gracefield, se é uma das fazendas que cultivam crianças inteligentes, né? Ou se é a da Lambda, já que esse flashback é bem antes, né? Mas bom, ele era um operário, ele era tímido, ele era cabisbaixo, sem talento. Então, olhem só, através desse demônio, eu acredito que foi o exemplo mais forte até agora que a dupla criativa de The Promised Neverland conseguiu usar para nos identificarmos com o demônio. Não é louco isso? A gente vem falando que eles têm uma cultura, eles têm uma sociedade, que não é tudo preto no branco, que não é demônio bom, é demônio morto. E esse capítulo ajuda muito a gente continuar esses raciocínios humanitários, né? E esse demônio em questão, ele odiava o próprio rosto, ele se sentia amaldiçoado. Tem até um momento na história dele que ele perde o formato do lado direito do seu rosto, tipo, ele fica mais medonho ainda. E mesmo comendo carne humana, ele não voltava ao normal. Ele tinha inteligência por conta da carne humana, mas no físico não mudava muita coisa. Por isso que ele se sentia amaldiçoado. E ele sofria bullying, né? Então, vejam só, todos esses exemplos que a gente vê através desse flashback mostram que a sociedade dos demônios é uma sociedade como qualquer outra, é uma outra cultura. Então, o que a gente não entende direito, a gente vai exterminar. Não é bem assim. Precisa chegar no entendimento. É por isso que a postura da Emma é a mais correta na minha visão. E é aí que o demônio encontra a Aishi, bebezinha. É muito fofinho os bebezinhos desenhados pela Pozuka Demise, né? E a gente vê que a Aishi tem um rostinho queimado aqui por cima. Então o demônio se identifica com aquilo. Pô, tem um rosto marcado igual ao meu. E aí ele comete um pecado, porque ele leva a Aishi bebezinha pra casa. Tipo, não pode fazer isso. Quando os bebês são ditos como defeituosos, eles são descartados. Nem os demônios operários podem devorar aquelas crianças. Eles têm que ser jogados na vala. Liga aí que doideira, galera. Sabe o que me lembra? Comida desperdiçada de hotel. Eu já vi, tipo, bandejas com batata frita, carne, sabe, sendo jogadas assim no lixo.
E imagina, pô, aquilo poderia fazer a festa de tanta gente, né? Lições do Sanji de One Piece já. Então, nem os funcionários do hotel podem comer aquelas sobras ali. Joga fora. É como se essas crianças fossem sobras. E aí ele leva a bebezinha Ashi pra casa, ele cria a Ashi com todo o amor. Esse demônio, ele já vivia afastado e ele se isola mais ainda, claro, porque se descobrirem que ele tá criando um humano, é pena de morte, né? A gente vê que é uma sociedade totalitária e monárquica, já que temos a rainha, né? E esse demônio, porventura, ele se demite da fazenda, né? Pra não dar bobeira. De repente ele revela ali que, de alguma maneira, ele poderia revelar que tá cuidando da criança, né? Trocar os pés pelas mãos. Ou então, ele também não poderia trabalhar porque ele precisaria cuidar do bebê, né? Um bebê precisa dar atenção 24 horas, tipo, começa a andar, pega na tomada e tá fazendo cocô, precisa comer e tal, você tem que dar de ninar pra dormir, essas coisas, né? Então ele cria a Ashi com todo o amor e quando ele tá criando, vendo a menina crescendo, ele não sentia mais que era amaldiçoado. Ambos eram felizes. Vê que lindo, pô. Como o demônio... É louco dizer, como ele encontrou uma humanidade. Eu acho que ele encontrou caráter. Da mesma maneira que tem humanos ruins que podem encontrar caráter também na sua jornada. E é aí que eu venho novamente com aquela provocação. Demônio bom é demônio morto ainda? Não é bem assim, galera. Eu acho que esse é um raciocínio muito raso, que é de uma resolução, sabe, tipo, paliativa. Não é tipo, você tá, na verdade, cortando galhos nessa grande árvore que é o problema. Você tá cortando galhos, mas a raiz do problema é outra, que é justamente o que a Emma quer combater. Então, é aí que chega o grupo do Norman. O grupo do Norman invade a casa da Ashi, do demônio pai da Ashi, e mata o pai da garota, porque na cabeça do Norman é demônio bom, é demônio morto. Justamente acredito até que pelo modo como ele cresceu e pelo modo como a Emma mudou a cabeça dele. O Norman, ele quer proteger a Emma, e eu acredito que ele tá vendo todo mundo como a Emma, e eu acho que aquilo deu um tilt nele. Proteger a Emma, proteger as crianças, proteger os humanos significa ir contra os demônios de uma maneira totalitária. Vamos terminar todo mundo. E é louco isso, né? Tipo, a Aisha agora odeia o Norman. Tipo, ela também odeia o Vincent, o Zeze, a Bárbara e o Cícero, porque eles mataram o pai dela. Tipo, atire antes, pergunte depois. Sabe? Demônio com certeza é ruim. Eles mataram um demônio bom, velho, que tava criando a menina, ela tinha uma boa relação. E ela aprendeu o dialeto dos demônios. Eu acredito que isso vai ser muito importante mais pra frente, até porque a Emma tá rumo às 7 muralhas. Então a Emma não sabe a língua dos demônios. Talvez ela precise muito da Ashi pra traduzir certas coisas. Eu acho que a Ashi vai ser uma peça primordial aí pra resolver várias problemáticas do mundo de The Promised Neverland. E aí vamos pro tempo presente. Esse flashback ele tava sendo narrado pela Ashi para o Dom e para a Gilda, então é aquilo, ela age como uma ignorante, ela vai acatando ordens, mas ela quer se vingar do Norman. Vê, o Norman, pela maneira como ele tá agindo, ele tá criando inimigos. Você vê que a postura totalitária, a postura extremista, ela leva você a cultivar inimigos dentro daquele seu espaço. E a Emma, ela vai tocando o coração das pessoas. A Emma, cada vez mais, ela vai obtendo números, e não número pelo número, adições importantes, sentimentais ali pro grupo, uma sociedade que possa viver em paz e harmonia, sabe? Humanos e demônios, enquanto o Norman só tem esse objetivo hoje em dia. E a Ashi pergunta pro Dom e pra Gilda por que eles não querem matar os membros do sangue amaldiçoado, né? E aí o Dom e a Gilda falam da Emma, falam da música e do Sanju, claro, principalmente, falando que todas essas pessoas são amigos. Olha que legal, eu até falei aqui sem querer, pessoas, me referindo à música do Sanju, que são demônios, sabe? Mas são seres dotados de inteligência, que tem uma cultura, que tem uma sociedade. Então é muito massa porque a Aisha é cativada, né? Pô, eles veem música e Sanju como amigos.
E ela tinha essa relação com o pai dela, então ela já se identifica, né? Que legal a visão deles. Então é uma visão de tipo, eu convivi ali com os demônios. Então eu tenho propriedade, sabe? É tipo a galera que tá na bolha falando da favela. Vocês já foram numa favela? Eu já. Tipo, tem muita gente que tem preconceito, né, com a galera que mora lá, passa longe. É Great Terminal de One Piece, galera, no Reino de Goa. Pra quem sabe de One Piece. Então, é muito legal as questões que The Promised Neverland fazem a gente pensar, né? E a Aishi revela que ela não recebeu ordens de matar Sonju em música, porém as ordens dela foram e ela é interrompida, porque Dom e Gilda ficam muito felizes. Meu Deus, que bom! O Norman não mandou ela matar. Véi, que vacilo deles, né? Porque a Aishi também é pega de surpresa e esquece de falar qual foi a verdadeira ordem que ela recebeu, né? Mas o Dom e Gilda, apesar de felizes, eles teorizam. Pô, talvez se a gente recuperar o Sonju em música, o Norman ainda possa matar quando a gente voltar pro nosso esconderijo. Aí que vemos no meio dessa conversa que o Hayato é o informante de Norman. Por essa eu não esperava. Realmente a construção da narrativa estava apontando que a Aishi fosse a informante de Norman, que ela tá trabalhando pra ele. É outro cenário, pô. O background dela é totalmente diferente, as ações dela são totalmente diferentes do que pensávamos. É o Hayato e ele tá informando ali, não é por telefone, não é à distância. Ele sabe que ali atrás o grupo do Dom e da Gilda tá sendo seguido por um exército de Adams, né, por assim dizer, né, os fortões da Fazenda Lambda. E ele sai do perímetro do grupo principal para informar esse exército de Adams. Ou seja, o Norman tá usando as habilidades de rastreamento do Dom e da Gilda para poder matar Sonju e música no ato. Tipo, garantir mesmo. Por que ele não mandou apenas os Adams, já que ele tem os mapas? E ele sabe as áreas que Sonju e música poderiam estar caminhando. Porque, justamente como a gente falou, as habilidades de rastreamento do Dom e da Gilda são excelentes. E a gente vê isso lá no arco da escotilha também. E aí, galera, quando a gente percebe que o Norman tá indo por esse caminho, a gente também percebe que ele tá indo contra a Emma total. E eu diria que sim, o Norman tá se perdendo. Por que ele tá se perdendo? O Norman é um cara muito inteligente. Na verdade, ele é o mais crânio dos três. Então ele poderia muito bem entender esse cenário que a gente já fala aqui nos vídeos. Que tem uma sociedade, que todo mundo pode viver de maneira igualitária. É por isso que eu acho que ele tiltou, sabe? Tem algum trauma na cabeça dele do que ele precisou fazer para salvar a Emma. A Emma em primeiro lugar, então ele transformou, aquilo moldou, forjou os novos caminhos que o Norman tá trilhando. Sabe? É muito louco isso, né? Então, mas ele poderia pensar que nem todo demônio é ruim. Ele não tá nem tendo tempo para refletir sobre isso, já que ele atira primeiro, pergunta depois. O pai da Aishi poderia ser um ótimo exemplo para ele, né? Para ele ver que não é bem assim. E essa onda dele querer exterminar todo mundo mostra que falta humanidade no Norman. Então, os caminhos de The Promised Neverland estão bastante tensos, né? Queria muito saber de vocês agora. O que é que vocês acharam sobre esse capítulo? Deixa a opinião aí nos comentários e até a próxima.